desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. E quando atravessaram toda a ilha até Pafos, que significa muito quente, acharam um certo mago, falso profeta judeu, cujo nome era Bar Jesus, que significa filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e esse, chamando a si Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, opondo-se, procurava desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse-lhe: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de todo dolo, inimigo de toda justiça, não cessarás de transformar os caminhos retos do Senhor? Eis que a mão do Senhor agora está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele obscuridade e trevas, e girando andava procurando por quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que acontecera, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfilha, que significa de toda raça, e João, que significa graça de Deus, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Mas eles, passando por Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os príncipes da sinagoga enviaram mensageiros dizendo-lhes: Varãos e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo levantou-se e, pedindo silêncio, assinalando com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os vossos pais e exaltou o povo quando eles eram estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dali. E pelo espaço de quase 40 anos suportou os seus maus costumes no deserto. E quando ele destruiu as 7 etnias na terra de Canaã, dividiu-lhes a terra deles em lotes por sorte. Depois disto, deu-lhes juízes pelo espaço de 450 anos até o profeta Samuel. E dali em diante pediram um rei, e Deus lhes deu a Saul, que significa o solicitado, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. E tendo-o removido, levantou-lhes a Davi como rei, do qual também dando testemunho disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração, que executará todos os meus desígnios. De cuja linguagem, segundo a promessa, Deus levantou para Israel um Salvador, Jesus. Tendo João, antes do aparecimento dele, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel, e quando João completava o seu curso, disse: Quem vós pensais que eu sou? Não o sou, mas eis que, depois de mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varãos e irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e que estáis aqui presentes, vós que temeis a Deus, a vós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os habitantes de Jerusalém e os seus príncipes não o conheceram, nem as vozes dos profetas, que a cada sábado são lidas, mas cumpriram-nas, condenando-o. Sem encontrar nele alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele o fizesse morrer. E quando consumaram todas as coisas que a respeito dele foram escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e foi visto durante muitos dias, e por aqueles que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. E nós vos anunciamos as boas novas daquela promessa feita a nossos pais, e que Deus cumpriu para com seus filhos, que somos nós, ressuscitando a Jesus,
como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia. E isto é o que Deus falou concernente a este que também ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção. Dar-vos-eis as firmes beneficências prometidas a Davi. Por isso também lê-se em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, certamente, depois de servir a própria geração pela vontade de Deus, dormiu, e foi reunido a seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, jamais viu nenhuma corrupção. Seja, pois, conhecido diante de vós, varãos e irmãos, que por este homem vos é anunciada a remissão dos pecados. E a respeito de todas estas coisas, não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, mas todo aquele que nele crê é justificado por ele. Portanto, cuidais para que não aconteça a vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó rejeitadores, assombrai-vos e admirai-vos, porque faço uma obra em vossos dias, uma obra que de modo nenhum crereis se vos for contada. E quando os judeus estavam saindo da sinagoga, os gentios lhe rogaram que essas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e religiosos prosélitos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que perseverassem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. No entanto, Paulo e Barnabé, respondendo com ousadia, disseram: era necessário que, primeiramente, a palavra de Deus vos fosse pregada. Mas, já que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que agora iremos aos gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus como luz para os gentios, a fim de que lhes seja por salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quanto creram foram ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda aquela província. Mas os judeus instigaram algumas mulheres piedosas e de posição distintas, e os principais da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus territórios. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, chegaram a Icônio, e os discípulos estavam cheios de gozo e do Espírito Santo. Amém, queridos? Um grande texto, e nós temos aqui uma igreja sobrenatural, a igreja de Antioquia. E esse é o início das grandes missões, da missão de Paulo e Barnabé. A princípio, Barnabé e Paulo, depois nós vamos ver que houve uma inversão aí, no grau de importância da pessoa que ministrava a palavra. Mas isso, nós vamos entender que isso era um propósito de Deus também. Amém? Antioquia era uma igreja diferenciada. Ela foi criada a partir da perseguição que os judeus e os romanos levavam contra os cristãos. E os cristãos, eles foram espalhados pela região da Ásia, por outras regiões. Antioquia, ela ficava ao norte da Síria. E pessoas que saíram de Jerusalém perseguidas, elas foram habitar ali. E a gente percebe que era uma igreja que tinha uma grande diversidade de dons. Eles... Peraí que eu perdi minha folha aqui. O texto nos fala que haviam profetas e doutores, pessoas de grande conhecimento da palavra. E as pessoas só chegam a um grande conhecimento da palavra a partir do momento que elas se submetem àquilo que Deus pretende na vida deles.
a palavra nos ensina também que existia uma grande diversidade de pessoas. Você viu aqui que Barnabé, quando essa igreja foi fundada, Barnabé, ele residia em Jerusalém. E ele foi enviado pela igreja central, pela igreja de Jerusalém, para ministrar aquela igreja de Antioquia. E a gente percebe que Barnabé ele não voltou para Jerusalém. Porque Barnabé, ele recebeu uma unção sobrenatural do Espírito ali. A igreja de Antioquia era uma igreja que era guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos buscar nas nossas vidas. Sermos guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos dirigir em todos os momentos, na diversidade daquilo que nós podemos fazer. Nós temos um trabalho, nós temos uma vida secular, nós temos uma família, mas o Espírito Santo é aquele que vai dirigir as nossas vidas. As palavras que vão sair da nossa boca para os nossos entes queridos, elas precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo, porque precisam ser palavras de bênção, palavras que edificam as pessoas que estão ouvindo. O Espírito Santo de Deus é aquele que quer ter o controle total das nossas vidas. E uma grande diversidade de pessoas ali. Nós vemos que tinha até um negro, uma pessoa de Cirene, pessoas estrangeiras ali naquele lugar. E Antioquia era um lugar de passagem, que o Império Romano construiu estradas naquela região. Era um lugar de grande produtividade das coisas. E ali muitas pessoas vinham. Mas a gente pode perceber, pelo que o texto nos ensina, que Antioquia era uma igreja sobrenatural. Uma igreja que vivia dos dons do Espírito. Você percebe que os dons, eles eram visíveis na vida das pessoas. Estava ali, quando nós vemos a descrição, Barnabé estava em primeiro lugar. A gente percebe que Barnabé era o líder da igreja. E Saulo é colocado aqui como a pessoa que estava por último, o tetrarca Saulo, né? Saulo era um nome judeu. Tá certo? Saulo era um nome judeu. Nós vamos ver que depois Saulo começa a ser chamado de Paulo. Paulo tem o mesmo significado, é o mesmo nome, só que como eles foram enviados, como eles saíram da situação que estavam, Saulo começou a ser chamado de Paulo porque era a língua que era conhecida ali naquela região. Tá certo? Como eles saíram de Jerusalém e foram para o campo, para outros lugares. Paulo era o nome com que as pessoas iriam conhecê-lo, tá certo? Nós percebemos então a diversidade de dons. Uma igreja cheia do Espírito, ela tem uma diversidade de dons muito grande. Nós já oramos pelos dons, mas é isso que Deus espera, que nós recebamos nesses dias. O avivamento, a manifestação dos dons nas nossas vidas. Queridos, Deus nos fez únicos, nós somos diferentes uns dos outros. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com características especiais. Deus nos deu temperamento, Deus nos deu jeito de agir, Deus nos deu formas de agir. E é isso que Deus espera que seja aflorado. Ele vai usar o meu temperamento no ministério que Ele pretende para a minha vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai pegar tudo aquilo com que Deus já me criou e vai me capacitar para que eu possa ir como Barnabé e Saulo foram. Eles foram enviados. Eles foram enviados por uma igreja que obedecia os dons do Espírito. Você pode ver que era uma igreja que estudava a palavra, que
ouvia, existiam doutores, mestres da palavra ali, era uma igreja que ouvia o direcionamento do Espírito, e era uma igreja acima de tudo que jejuava. Você pode ver que para Barnabé e Saulo serem enviados, a igreja jejuou. E quando nós jejuamos e quando nós buscamos a presença de Deus, o Espírito ele se manifesta. E ele deu um comando para aquela igreja. E os 2 primeiros missionários que saíram para os gentios foram enviados pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia enviou os primeiros missionários. E interessante é que Barnabé, como nós vemos, provavelmente fosse o líder daquela igreja. E uma igreja que escuta a voz do Espírito, ela não está preocupada quem vai ou quem fica. Você pode ver que, pelo texto, eles enviaram o que eles tinham de melhor. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Além do melhor que nós precisamos oferecer a Deus, nós temos que estar dispostos a abrir mão de muitas coisas. Por Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E esse então seria o primeiro motivo de oração para nós que buscamos o avivamento nesses 21 dias. Que nós estejamos abertos para o Espírito Santo. Que nós estejamos com o nosso coração abertos, decidindo abrir mão de muitas coisas das nossas vidas para que nós sejamos enviados. E querido, você não precisa fazer como Barnabé e Saulo, sair do lugar onde você está. Se isso acontecer, é bênção também. Mas nós somos chamados como missionários, como testemunhas de Deus, em qualquer lugar em que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, na fila do banco, em qualquer lugar onde nós estivermos. Isso já foi falado aqui durante todos esses dias que nós estamos aqui. Amém? Então, que nós possamos orar nesse dia, não só pela manifestação dos dons, e que nós entendamos esses dons nas nossas vidas, mas que nós estejamos abertos a abrir mão daquilo que muitas vezes nos prende, de estarmos sendo testemunhas vivas daquilo que o Senhor pretende nas nossas vidas. E isso é conseguido através do quê? E nós precisamos orar, isso faz parte do nosso momento de oração, para nós sermos cheios do Espírito. Por quê? Porque nós precisamos ter força para jejuar, nós temos que orar em todo momento, não só ter os nossos momentos de oração, mas nós precisamos orar em todo momento, conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Você conversa com Deus no seu momento em que você está tomando banho, no seu almoço, você conversa com Deus em todo momento, não só naqueles momentos que você tira para estar mais próximo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito, para entendermos que a oração é um meio de vida para cada um de nós. Isso faz parte de um avivamento. E esses homens de Deus, a igreja orou, jejuou, e impôs as mãos e os despediu. E eles saíram. Eles foram. Aquele momento de conforto que eles tinham, principalmente Barnabé, que ficou ali naquela igreja. E se nós entendemos, essa igreja de Antioquia, quando a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, Barnabé e Saulo, eles foram enviados como uma oferta para aquela igreja. Você já deve ter visto isso aqui na nossa leitura anterior. E eles entenderam tudo aquilo que estava se passando ali em Jerusalém. E eles voltaram para Antioquia. Eles cumpriram uma missão e voltaram para aquela igreja, porque isso falava no coração deles. Isso é ser cheio do Espírito, isso é escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E eles foram enviados. Eles saíram e passaram por Chipre. Eles eles andavam naquelas estradas que foram construídas pelo Império Romano. Chipre era uma ilha, tá certo? E eles
andaram por alguns quilômetros, pegaram o barco e foram até Chipre, seguindo um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar também nessa manhã, que nós precisamos aproveitar todas as coisas que são propostas para nós. Eles foram pela estrada que o Império Romano havia construído, pelas estradas que o Império Romano havia construído, pela forma de transporte, o barco, que o Império Romano havia proporcionado para aquela região. Nós precisamos entender que todas as coisas que estão à nossa mão precisam ser usadas para que o Evangelho do Senhor alcance muitos lugares em nome de Jesus. Amém? Vamos correr que o texto é longo, né? Então, nós precisamos ter um discernimento espiritual das coisas. Nós precisamos ter um discernimento espiritual, um entendimento daquilo que Deus quer para cada um de nós. Isso é ser cheio do Espírito. E nós precisamos orar por esse discernimento espiritual. Que é esse discernimento, é esse comando de Deus que vai nos fazer andar na direção que Deus quer para nós. Ele vai dar-nos ousadia, intrepidez no falar, no agir, no direcionar todas as situações. E esse seria um motivo de oração para cada um de nós também. Mas nós percebemos que a oposição, ela começa a aparecer quando nós andamos na direção do que Deus pretende para cada um de nós. A oposição, ela começa a aparecer. Nós vemos aqui um mago, um encantador que dominava um comandante, era uma espécie de governador da capital ali da ilha de Chipre. Você percebe aqui que aparece aqui no nosso texto um encantador, um mago, e ele tinha domínio sobre aquele comandante, aquele governador daquela região. Mas, cheios do Espírito. Um Honda cinza, por favor. Está estacionado, a pessoa precisa sair para trabalhar, por gentileza. Honda cinza, está bem estacionado aqui na frente. Desculpa, gente. Queridos, a oposição sempre vai aparecer. Mas uma pessoa cheia do Espírito, o versículo 9 nos diz que Saulo, cheio do Espírito, da revelação de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios do poder de Deus. E ele liberando uma palavra, porque Saulo havia experimentado aquilo na vida dele. Saulo havia percebido, através da experiência que ele teve, que aquilo poderia acontecer. E as experiências que nós passamos nas nossas vidas, elas vão ser algo que vai nos direcionar. Nós vemos os livramentos de Deus, nós vemos o direcionamento de Deus. E isso vai fazer com que o nosso ministério seja marcado por essas experiências. Deus, ele aproveita todas as coisas, tá certo? Então esse tem que ser um motivo de oração para nós também nessa manhã. Contra todas as adversidades. O inimigo, ele vai se levantar contra o nosso ministério. Mas, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, vai trazer livramento, vai trazer direcionamento e vai trazer o quê? A vitória, apesar das lutas. Amém? E aquela grande vitória alcançada ali na ilha não fez com que eles ficassem naquele lugar. Eles novamente pegaram o barco e voltaram para o continente, para uma região da Ásia Menor, e foram para outras cidades. E a gente percebe que nesse momento, uma pessoa que acompanhava eles, o João, que está lá no versículo 13, João Marcos, ele saiu daquela missão. Ele voltou para Jerusalém. Queridos, alguns dizem que
foi por problemas com Paulo, mas eu prefiro crer que João Marcos, ele tinha um chamado de Deus na vida dele. E ele saiu voltando para Jerusalém, porque a partir daquele momento, ele começou a escrever o Evangelho de Marcos, que nós temos aqui na nossa Bíblia. Tá certo? O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E João, com certeza, ele tinha um desejo no coração. E ele saiu daquela situação de missão para trazer algo que viesse a beneficiar todas as pessoas, porque o Evangelho de Marcos chegou até nós e trouxe um direcionamento. E João, para escrever, ele precisava trocar ideias com o grande amigo pessoal dele, que é o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro, que estava em Jerusalém, João, ele saiu daquele lugar onde eles se encontravam e voltou para Jerusalém para conversar com Pedro. Pedro foi o grande mentor de João Marcos nos escritos do Evangelho de Marcos. Amém? Então, por mais problemas que nós possamos ter com as pessoas, Marcos, ele recebeu um chamado de Deus e saiu para uma situação nova. Com certeza, para ele estar com Barnabé, que era primo dele, e estar com Saulo seria algo interessante, mas ele tinha um chamado maior, e isso nós precisamos entender. Ser cheio do Espírito nos leva a ter chamados maiores, para sair da posição de conforto onde nós estamos. Para Barnabé e Saulo, era muito confortável estar na igreja de Antioquia, uma igreja cheia de dons, uma igreja avivada, uma igreja abençoada, mas eles saíram, tá certo? Eles saíram da posição de conforto, e é isso que nós precisamos estar orando hoje também. Esse precisa ser um motivo de oração. Nós precisamos sair da nossa posição de conforto e entender aquilo que o Espírito pretende para cada um de nós. Amém? E nós vemos aí Paulo levando a palavra, tá certo? E nós vemos uma inversão. Queridos, Barnabé, ele tinha um dom diferente de Paulo. Paulo era uma pessoa que ia à frente. Paulo era um profeta do Senhor, uma pessoa que levava a palavra. Barnabé era uma pessoa que gostava de preparar essas pessoas para serem lançadas no ministério, tá certo? Então, Barnabé, sabiamente, cheio da presença do Espírito, ele recua para que o ministério de Paulo fosse alavancado. Amém? Isso é uma igreja que anda pelo Espírito. E como Paulo e Barnabé, nós precisamos ter o pleno conhecimento da palavra. E esse precisa ser um motivo de oração também. Nós precisamos orar a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus para que a presença de Deus, Jesus é a palavra, nós sejamos cheios dessa presença de Deus. E quando nós abrimos as nossas bocas, nós expressemos tudo aquilo que Deus representa. Isso é ser cheio da palavra e precisa ser motivo de oração para cada um de nós. Mas as diversidades, elas foram aumentando. Quando nós olhamos o texto, muitas lutas apareceram. Eles foram expulsos de lugares onde eles estavam ali pegando a palavra. Então, esse precisa ser um motivo de oração também. Nós não podemos esmorecer diante das adversidades. E nós precisamos entender, e nós precisamos orar, e orar, e orar, e orar, e buscar a presença de Deus, porque essa perseverança, ela traz frutos, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, no versículo 52, nós vemos um texto tremendo. Um texto daquilo que nós buscamos viver nas nossas vidas. E o texto diz assim: e os discípulos estavam cheios de gozo e do Espírito Santo. Aleluia! Cheio de gozo é viver o quê?
É viver uma vida de alegria, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das pessoas que vão estar maldizendo aquilo que nós dizemos. A alegria de servir ao Senhor. E isso é um motivo de oração também. Nós precisamos orar para que a alegria do Senhor seja a nossa força. E esse é um texto que está na palavra de Deus. A alegria do Senhor precisa ser a nossa força. Nós precisamos viver o nosso ministério com alegria. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um direcionamento. E é isso que nós precisamos experimentar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, eu passei aqui 8 motivos de oração. Nós não vamos estar repetindo porque nós estamos com o nosso horário adiantado. Então, nesse momento, que você busque a presença de Deus, que você use esse direcionamento do capítulo 13 para que você possa orar, buscando estas revelações que a igreja de Antioquia teve, que as pessoas da igreja de Antioquia teve. Eles buscaram a presença do Espírito, eles manifestavam os dons que Deus tem, capacitação que Deus tem para cada um de nós, e tudo aquilo que o Espírito indicava, eles seguiam em nome de Jesus. Amém? Que você se sinta na liberdade agora de estar buscando isso para a sua vida, de você estar realmente se derramando na presença de Deus, para que Ele possa fazer mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém?